Era uma vez, há muito, muito tempo, num mundo que Deus havia criado com tanto amor. Algo triste estava acontecendo. As pessoas tinham se esquecido do Criador. Elas brigavam, mentiam, roubavam, machucavam umas às outras e faziam coisas que deixavam Deus muito, muito triste. A terra, que antes era cheia de bondade, agora estava cheia de maldade. Mas, no meio de toda essa escuridão, havia um homem que brilhava como uma luz. Seu nome era Noé. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas, antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Noé era diferente de todos os outros. Enquanto o povo fazia o que era errado, Noé fazia o que era certo. Ele era justo, honesto e amava a Deus de todo o coração. A Bíblia diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9. Isso mesmo. Noé andava com Deus. Isso quer dizer que ele conversava com Deus, obedecia aos seus mandamentos e vivia para agradá-lo. Enquanto os outros zombavam de tudo que era bom, Noé continuava firme, ensinando sua família a seguir o caminho certo. Deus olhou para a terra e viu que tudo estava corrompido, menos o coração de Noé. E então, algo muito especial aconteceu. Num dia silencioso, enquanto Noé talvez estivesse cuidando de sua casa ou ensinando seus filhos, Deus falou com ele. Noé, disse Deus com voz firme e amorosa, eu olhei para toda a terra e vi que você é justo, fiel e bondoso. Por isso, vou confiar a você uma missão muito importante. Algo grande vai acontecer, e você vai ajudar a salvar a sua família e muitas vidas. Imagina só o coração de Noé naquele momento. Deus do céu e da terra havia falado com ele, e mais, o havia escolhido para algo grandioso. Noé não sabia tudo que Deus tinha preparado, mas ele confiava totalmente em Deus, e estava pronto para obedecer, mesmo sem entender tudo de uma vez. E foi assim que começou uma das histórias mais emocionantes de toda a Bíblia. Tudo porque Noé era diferente. Ele escolheu fazer o que era certo, mesmo quando todos ao redor faziam o que era errado. E sabe de uma coisa? Deus continua procurando corações como o de Noé, corações obedientes, cheios de fé e amor. Depois que Deus falou com Noé e o escolheu para uma missão especial, ele explicou exatamente o que queria que Noé fizesse. Noé, vou enviar um grande dilúvio sobre toda a terra. Vai chover tanto que tudo será coberto por água, mas você e sua família serão salvos. Por isso, construa uma arca, um barco enorme. Deus não apenas disse faça um barco e foi embora. Não, ele deu todos os detalhes. A arca deveria ser muito, muito grande, cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Isso é mais comprido que um campo de futebol. Ela teria 3 andares, um teto, uma porta lateral e muitos compartimentos por dentro, como se fossem quartinhos para guardar coisas ou até para os animais descansarem. E sabe qual madeira Noé deveria usar? Deus mandou que fosse madeira de cipreste, um tipo forte e resistente. E ainda mandou que Noé passasse betume por dentro e por fora, para deixar tudo à prova de água. Isso mesmo, a arca não poderia vazar nenhuma gotinha. Agora imagine essa cena. Noé, um homem justo e obediente, começa a juntar madeira, martelos, ferramentas e começa a construir um navio gigante, no meio da terra seca, onde não havia nenhum mar por perto, nem uma gotinha de chuva no céu. As pessoas da cidade ficaram curiosas. Ei, Noé, o que você está fazendo? Estou construindo uma arca, porque Deus vai mandar um grande dilúvio. E então, começaram a rir. Dilúvio? Que chuva é essa que cobre o mundo todo? Você ficou maluco, Noé? Nunca chove assim aqui. Olha o céu, está azulzinho. Mas Noé não desistiu. Dia após dia, ele cortava, martelava, serrava e montava cada parte da arca,
sempre obedecendo a Deus, mesmo que ninguém acreditasse nele. Enquanto construía, Noé também avisava as pessoas: arrependam-se, voltem para Deus. Ele vai enviar o dilúvio, mas ele quer salvar vocês. Mas infelizmente, ninguém quis ouvir. Enquanto zombavam, Noé continuava. Seus filhos Sem, Quem e Jafé ajudavam com o trabalho pesado. Sua esposa e suas noras também ajudavam, preparando tudo para o que viria. Imagina como era enorme aquela construção. Barulhos de martelo, cheiro de madeira, serragem voando, e uma fé gigante dentro do coração de Noé. Mesmo sem ver uma gota de chuva, Noé acreditava. Mesmo sendo zombado, Noé continuava firme. E assim, com muito esforço e obediência, a arca foi sendo construída, exatamente como Deus mandou. Mal sabiam as pessoas ao redor que aquele enorme barco seria a salvação de toda a criação. Depois de muitos e muitos dias trabalhando duro, a arca estava finalmente pronta. Um barco enorme, com 3 andares, forte como uma rocha, toda selada com betume para não entrar nenhuma gota de água. Estava do jeitinho que Deus mandou. E então, chegou o momento mais curioso de todos. Deus fez algo maravilhoso, algo que ninguém jamais tinha visto antes. De todos os cantos da terra, começaram a surgir animais de todos os tipos. Mas não era bagunçado, não. Eles vinham organizados, aos pares, exatamente como Deus ordenou. De tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, tu farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Gênesis 6:19. E lá vinham eles. 2 elefantes gigantes, com suas trombas balançando. 2 leões de juba dourada, caminhando com majestade. 2 girafas altíssimas, com pescoços esticados olhando tudo lá de cima. 2 macaquinhos pulando e fazendo graça, rindo e agarrados nas árvores. 2 passarinhos cantando bem alto, sobrevoando a entrada da arca. Tinha também ovelhas, vacas, cavalos, coelhos, zebras, cangurus, jacarés, sapos, tamanduás, corujas, corvos, formigas. Até os mais pequenininhos vieram. E vieram de 2 em 2, sempre um macho e uma fêmea, como Deus mandou. E para os animais puros, que seriam usados depois em sacrifício e alimento, vinham 7 pares de cada. Gênesis 7:2-3. Imagina a cena. Era como um desfile da criação, todos obedecendo a voz do Criador e entrando na arca calmamente. Nem pareciam selvagens. Deus estava guiando tudo com perfeição. Lá dentro, Noé e sua família já estavam preparados. Eles tinham armazenado alimentos para eles e para os bichos. Tinham montado compartimentos, ninhos, espaços grandes e pequenos para cada tipo de animal. Enquanto os animais entravam, o povo lá fora olhava espantado. Ué, os animais estão mesmo entrando naquele barco maluco do Noé? Será que é verdade o que ele disse? Mas já era tarde. Eles tinham tido tempo para ouvir, mas escolheram zombar. Depois que todos os animais estavam lá dentro, Noé, sua esposa, seus 3 filhos Sem, Quem e Jafé e suas 3 noras também entraram na arca. Tudo estava pronto. E então, algo surpreendente aconteceu. E o Senhor fechou a porta. Gênesis 7:16. Sim, foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca. Não foi Noé, não foi nenhum dos filhos dele. A porta pesada se fechou com a mão poderosa de Deus, selando lá dentro a salvação de quem havia crido. Agora a arca estava cheia, cheia de vida, cheia de esperança, cheia de fé. E do lado de fora, o céu começou a mudar. Mas isso é o que vamos ver no próximo capítulo. Assim que Deus fechou a grande porta da arca com sua própria mão, o céu, que antes estava claro, começou a escurecer. Nuvens cinzentas se formaram no alto. O vento soprou forte. E então, uma gota caiu, depois outra e outra. Em poucos segundos, a chuva desabou do céu como uma cachoeira gigante. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis 7:12. Era muita água, crianças.
tanta água que os rios transbordaram, os lagos se espalharam, e as ruas começaram a sumir debaixo da água. As casinhas começaram a balançar. As árvores começaram a flutuar. As pessoas começaram a correr, mas já era tarde demais. A chuva não parava nem de dia, nem de noite. Enquanto lá fora tudo se enchia de água, lá dentro da arca havia paz. Noé estava com sua esposa. Seus 3 filhos, Sem, Quem e Jafé, estavam com suas esposas. Os animais estavam abrigados, cada um em seu lugar, com comida e água preparados. Nenhum se machucava, nenhum brigava. Era como se Deus tivesse colocado calma até nos mais ferozes. A cada trovão lá fora, Noé e sua família confiavam: Deus está cuidando de nós. A chuva caiu sem parar por 40 dias e 40 noites. Imagina isso, 40 dias seguidos de chuva forte, cobrindo montanhas, campos, cidades, tudo. As águas prevaleceram e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Gênesis 7:18. Sim, a arca começou a flutuar, como um barco enorme sobre um mar gigante que cobria toda a terra. Ela não afundava, não tombava, não batia em nada, porque Deus estava guiando a arca com sua mão poderosa. Enquanto tudo lá fora desaparecia debaixo da água, a vida estava protegida lá dentro. Era como se a arca fosse um bercinho gigante, e Deus fosse o pai cuidando dos seus filhos. Lá fora, muitos que riram de Noé agora estavam com medo, mas a porta já estava fechada. Eles tinham tido a chance de ouvir, mas não creram. E assim, com a arca navegando sobre as águas, Deus manteve Noé, sua família e todos os animais bem seguros. Eles estavam dentro da promessa, dentro da proteção, dentro do plano de Deus. E mesmo com toda aquela água lá fora, ali dentro havia esperança. Depois de dias e dias flutuando sobre as águas, a chuva finalmente tinha parado. Mas a terra ainda estava toda coberta por água. O céu estava calmo, o sol começava a brilhar novamente. E lá dentro da arca, Noé e sua família esperavam com paciência. Eles não saíram correndo assim que parou de chover. Eles esperaram até que Deus dissesse que era a hora de sair. Isso mesmo, eles continuavam confiando e obedecendo. As águas foram se escoando continuamente de sobre a terra. Gênesis 8:3. Com o passar do tempo, as águas começaram a baixar. A arca encostou sobre um monte chamado Ararat, um lugar bem alto, e ali ficou parada. Noé então soltou um corvo para ver se ele encontrava algum lugar seco. Depois soltou uma pombinha. A primeira vez, ela voltou sem nada, mas na segunda vez, ela voltou com um raminho de oliveira no bico. Noé sorriu. Era sinal de que as plantas estavam crescendo novamente. E na terceira vez, a pombinha nem voltou. Agora sim, a terra já estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca. Gênesis 8:15-16. Deus falou com Noé, era hora de sair. E assim, depois de mais de um ano dentro da arca, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras pisaram na terra seca novamente. Os animais saíram também 2 a 2, pulando, voando, correndo, felizes por estarem livres. Era como se o mundo tivesse começado de novo. E sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez? Ele não foi construir uma casa. Ele não correu para brincar com os animais. A primeira coisa que Noé fez foi agradecer a Deus. E edificou Noé um altar ao Senhor. Gênesis 8:20. Noé construiu um altar, um lugar especial, e ali ofereceu um sacrifício de gratidão a Deus, porque ele tinha protegido todos dentro da arca. O coração de Noé estava cheio de alegria, reverência e amor. E então, aconteceu algo muito, muito especial. O céu se abriu, o sol brilhou entre as nuvens, e um lindo arco de cores apareceu lá no alto: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Era o primeiro arco-íris da história. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:13. Deus falou com Noé e com todos nós: esse arco no céu será o meu sinal de promessa. Nunca
nunca mais destruirei toda a terra com um dilúvio. O arco-íris se tornou o símbolo da aliança de Deus com a humanidade, uma lembrança de que Deus cumpre suas promessas e que Ele ama a criação que fez. Desde então, toda vez que vemos um arco-íris no céu, podemos lembrar que Deus é fiel, que Ele cuida de nós e que, assim como salvou Noé e sua família, Ele também tem um plano especial para todos que confiam nele.